Vamos lá, galera, então, agora para o nosso terceiro e, infelizmente, último módulo dessa aula de 3 módulos de 20 minutos. Estou na questão 8 e a questão é da UERJ. Quero te mostrar uma coisa. Por que eu botei essa questão? Vou pular. Olha aqui o comando. Retire do texto 2 problemas da sociedade alemã que explicam a ascensão do nazismo. É muito importante que você pule o texto e primeiro leia as questões. Lendo a questão, você sabe se o texto vai ser útil e no que ele vai ser útil. O que 99% dos seus concorrentes vão fazer na prova? Vão ler o texto, vão ler a questão e vão voltar para o texto. O que você vai fazer? Você vai pular o texto, vai ler a questão e vai descobrir que eu tenho que retirar do texto 2 problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo. E aí agora eu vou para o texto. Eu vou para o texto municiado. Vamos lá. O ovo da serpente tem um cenário da cidade de Berlim, beleza? Traz sobretudo de uma fábrica. Vai lendo aí na tua casa. Eu vou marcar aqui, ó. Meio, desordem, crise econômica e vácuo político. Então, galera, o texto te deu 3 motivações para a ascensão nazista: a desordem, a crise econômica e o vácuo político. Então, qual é a pergunta? A pergunta é: retire do texto 2 problemas, eu tirei 3, que contribuíram para a ascensão do nazismo. Indique também a ação tomada pelo Partido Nazista em relação a cada um desses problemas. Quais são os problemas? Desordem. O que o Partido Nazista fez frente à desordem da sociedade alemã? Ele militarizou a sociedade, impondo uma sociedade policialesca, onde o indivíduo perdia espaço para o Estado. O Estado começou a normatizar tudo a fim de ordenar a tudo e a todos. Tá? Sobre a crise econômica, como é que o Estado nazista cuidou da crise econômica? Ele fomentou a indústria nacional, ele inibiu importações, ele aumentou o salário médio do trabalhador para fomentar um crescimento endógeno da economia. Beleza? Tá. E o que ele fez frente ao vácuo político? Aí foi o grande mote do Partido Nazista, né? Ele criou o unipartidarismo e dentro do unipartidarismo ele criou a figura do Führer, que seria o grande líder do Terceiro Reich. Foi isso que o Partido Nazista fez. Essa questão não é difícil, concordam? Eu parti da questão para o texto, peguei do texto 50% da resposta e depois só contrapus o que o texto diz às medidas do nazismo, tá bom? Vamos para a questão 9 agora. E ela diz o seguinte: apresente uma proposta do consenso de Washington para a crise das sociedades capitalistas e, em seguida, aponte uma prática do estado de bem-estar social que contraria a proposta apresentada. Então, vamos lá. O que é o consenso de Washington? O consenso de Washington é uma pretensão estadunidense pós-crise soviética. O que os Estados Unidos criam e o que os Estados Unidos começaram a propagar no final da década de 80 e no início da 90? Que pós-União Soviética, o mundo seria unipolar, o consenso de Washington. E as diretrizes do mundo viriam de Washington capital. Isso é o consenso de Washington. E o que o consenso de Washington pregava como melhoria para o mundo? Diminuição do Estado, ataque aos direitos trabalhistas, ampliação do tempo para se aposentar. O que o consenso de Washington propunha? Um mundo neoliberal. Eles afirmavam que no mundo neoliberal o Estado menor daria mais espaço para o mercado e o mercado faria com que o mundo vivesse anos de glória. Tá certo? E a pergunta é: apresente uma proposta do consenso de Washington, então vamos poder botar a diminuição do papel do Estado na economia. Aponte uma prática do Estado de bem-estar social que contraria essa proposta. Enquanto o consenso de Washington prega a diminuição do papel do Estado na economia, o que o Estado de bem-estar social prega? A ampliação dos investimentos estatais
para a criação de empregos. Morreu a primeira? Vamos fazer outra. O que o consenso de Washington pregava? Ele pregava a diminuição dos direitos. Olha aqui que eu errei. Olha como é que eu fui otimista. Eu falei que o consenso de Washington pregava. Não pregava, não, ele prega. O FMI, semana passada, pregou que o Brasil supostamente está em crise e que para o Brasil sair da crise é necessário diminuir gastos públicos, tá certo? Diminuir o custo da mão de obra. Quando eles falam diminuir o custo da mão de obra, o que você entende em casa? Exatamente, ataque a direitos trabalhistas. Então, o consenso de Washington hoje não é um consenso, mas ele continua existindo, tá? Então, voltei. A proposta do consenso de Washington era atacar direitos trabalhistas para diminuir o custo da mão de obra. O que eles afirmavam? Que isso geraria mais emprego. O que o Estado de Bem-Estar Social prega? O contrário. Vamos conceder benefícios sociais para que o trabalhador ganhe mais. Na hora que o trabalhador ganha mais, ele consome mais. Isso faz com que o mercado interno se aqueça e a produção se aqueça, o que faz o nível de desemprego diminuir. Entendeu a parada? Notou como é que são paradigmas opostos? Enquanto o consenso de Washington prega um Estado neoliberal mínimo e, de certa forma, culpabiliza o trabalhador pela crise, na medida em que diz que o custo da mão de obra é que gera desemprego, o Estado de Bem-Estar Social prega o oposto. O que ele prega? A ampliação das benesses para que, com um mundo mais justo, o consumo per capita aumente. Aumentando o consumo per capita, a produção aumenta, o nível de desemprego cai, o terciário cresce e a satisfação social seria maior. Fechamos essa? Beleza. Só não esqueço de uma coisa. Hoje, o nome Consenso de Washington não está tão em vigor, né? Porque o mundo hoje é claramente multipolar. Mas não esqueçam que os paradigmas do Consenso de Washington continuam sendo ditos por aí. E o FMI é um dos veículos propulsores desse discurso, tá? Olha para a Grécia, olha para Portugal, olha para a Espanha, olha para os países em crise que você vai ver o discurso do Consenso de Washington lá. Vou para a próxima questão. A próxima questão é da Federal da Bahia. E ela trata do quê? Vamos ler aqui a pergunta. Com base na lei e nos conhecimentos sobre a Conjuração Baiana de 1798, explique o significado histórico e político do reconhecimento dos heróis do passado para a Bahia de hoje. Vou lá agora ler o texto. Inscreve no livro dos heróis, olha só, lei número 12.391, de 4 de março de 2011. Inscreve no livro dos heróis da pátria o nome dos heróis da Revolta dos Búzios. Para quem não é da Bahia, Revolta dos Búzios é a Conjuração Baiana, é a Revolta dos Alfaiates, beleza? Porra, Márcio, eu ia errar porque eu não ia saber a Revolta dos Búzios. Ô, bobão, no teu estado aí, ela viria com nome genérico, tá certo? Então, vamos lá. Inscreve no livro dos heróis da pátria os nomes dos heróis da Revolta dos Búzios: João de Deus do Nascimento, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens e tal. A Dilma reconheceu os não brancos como heróis da pátria. Para quem faz humanas, tem que entender a magnitude de uma parada como essa. Nossos heróis eram todos brancos, todos conservadores, tá certo? É Tiradentes, é Caxias, parece que a gente é uma sociedade caucasiana, porra. E agora não, a gente está resgatando a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, gente, era absurdamente progressista. Ela era a vanguarda. Os caras queriam o fim da escravidão. Eles queriam o voto universal. Eles queriam o fim do preconceito racial na lei. Eles queriam criminalizar o racismo, porra. É uma coisa fantástica. E os livros do Brasil até então vinham colocando a Inconfidência Mineira, que nem buscava a independência do Brasil, nós sabemos, era um movimento local, como o grande propulsor do Brasil moderno. Aí vem a Bahia, sempre a Bahia, porque a Bahia é muito mais negra do que o Brasil,
E ela tem uma negritude diferente. Para quem não conhece a Bahia, vai lá. Eu tenho uma negritude sem culpa. Eu tenho uma negritude bonita que me aceito negra. Isso é maneiro demais, porque eu não aguento ver uma porrada de não brancos metidos a caucasianos que ficam falando que o Brasil descende da Europa. Lógico, porra, que o Brasil descende da Europa. Mas o Brasil não descende só da Europa, gente, pelo amor de Deus. Eu sou muito mais africano do que europeu e faço questão de deixar isso claro. Porque se eu não me reconhecer muito africano, eu não me reconheço brasileiro. E o que as provas de história, as provas de geografia, o que nós estamos tentando fazer desde o fim da ditadura militar? Resgatar um Brasil não eurocêntrico. É isso que a questão está fazendo. Ela está mostrando para o Brasil que o Brasil está mudando e está resgatando valores até então sepultados. O Enem também faz isso. Todo mundo aqui que fez a prova do Enem sabe disso, né? Todo mundo sabe que um dos valores muito cultuados na prova do Enem é discutir a africanidade. Mas vamos lá para a questão. Com base no texto e tal, a Conjuração explica o significado histórico e político do reconhecimento dos heróis do passado para a Bahia de hoje. Qual é o significado histórico dessa medida? É mostrar que não só o topo da pirâmide social, mas a base da pirâmide social tinha projeto político. Eu não aguento ver professores por aí dizendo que a independência do Brasil, que os escravos não participaram porque não perceberam. Porra, não é nada disso. A elite brasileira é hegemônica porque ela é muito hábil. Mas as classes populares estavam o tempo todo se insurgindo. Estavam o tempo todo lutando contra a escravidão, lutando contra a exploração, lutando contra o latifúndio. Então, qual é o significado histórico dessa lei? É mostrar que a história do Brasil tem, ao longo dela toda, N movimentos populares não brancos que tentavam construir a sua própria história. Por outro lado, pensa o seguinte, a história da elite perde o monopólio da fala. Hoje a gente tem uma história mais plural. Hoje a gente tem uma história dos vencidos, a história dos não brancos, a história de que quem não conseguiu vencer, mas estava lutando para isso. O que me torna muito mais ativo como sujeito histórico, concordam? Beleza. E qual é o significado político dessa lei? O significado político, você teria que dizer que valora num novo patamar, ou seja, muda o valor dos movimentos sociais. Por quê? Porque eu estou mostrando que os movimentos sociais, eles têm uma história, eles têm uma pauta, e isso dá a eles legitimidade. Então, qual é o significado político do reconhecimento dos heróis da Conjuração Baiana? É revalorar os movimentos sociais como um todo, mostrando que eles têm história, eles têm pauta, e por isso eles têm legitimidade. Fechou? Valeu, vamos para a próxima. Questão 11 do Rio Grande do Norte, da Federal do Rio Grande do Norte. Deixa eu ler aqui a questão. A partir dos fragmentos textuais, ou seja, eu tenho que ler o texto, identifique uma característica do antigo regime e explique-a. Vamos lá. A Europa do movimento intelectual, vai lendo aí na tua casa. Já cheguei aqui, ó. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais exercesse os três poderes. Ou seja, o que o Montesquieu está dizendo aí? Que tudo estaria perdido se não houvesse a divisão do poder executivo, do legislativo e do judiciário. Cada um no seu espaço. Para quê? Para que cada um deles anule aos outros e haja o liberalismo, a democracia, tá certo? Então, vamos lá para a questão. A partir do fragmento do texto, identifique uma característica do antigo regime. Qual é a característica do antigo regime que está lá no texto? Foi mal, calma aí. É a concentração do poder na mão do monarca. Tá certo? Isso é a característica primordial.
o monarca concentra o poder na mão dele. E o Montesquieu ataca propondo o executivo, o legislativo e o judiciário. Matou. A letra B é: explique outras duas características do antigo regime, às quais se opunha o pensamento iluminista. Gente, a que se opõe o pensamento iluminista? A N coisas. Deixa eu pensar uma legal aqui. Já sei. Ele se opunha ao clericalismo, ou seja, os iluministas eram contra o papel da religião no Estado. O que os iluministas propunham? O Estado laico, a divisão entre religião e política. Os iluministas queriam a diminuição, até quiçá o fim, da influência clerical na sociedade. Tá bom? Outra coisa que os iluministas propunham, o fim da sociedade estamental. Por quê? Eles afirmavam que todos nasciam igual perante a lei. Então não havia por que haver estamentos. Então eles pregam uma sociedade de classes. Agora, um erro muito comum. Caiu o iluminismo, lembre, é um movimento burguês. Qual é o iluminista que prega voto universal? Qual é o iluminista que prega democracia no sentido contemporâneo? Quando eu falo contemporâneo, do século XX, século XXI. É o Rousseau. É o Rousseau que prega voto universal. É o Rousseau que prega o ataque à propriedade privada. É o Rousseau, só o Rousseau, que prega um iluminismo democrático. Os iluministas, via de regra, porque burgueses, eles querem um mundo liberal. O mundo liberal significa Constituição, divisão da sociedade do poder em executivo, legislativo e judiciário. Eles pregam o liberalismo econômico, eles negam o valor do mercantilismo. Mas eles querem que todos sejam cidadãos? Não. No sentido iluminista, cidadão seria quem ganhasse de X para cima, conforme o voto censitário. Tá limpo? Vamos lá, galera. Pulando do Rio Grande do Norte para Brasília, né? Julgue o item a seguir a respeito do processo de integração dos espaços no mundo. Ao fim da Segunda Guerra, a Europa perdeu a posição de supremacia. Verdade. O leste do continente submeteu-se à liderança soviética. Verdade. Lembra que o Stalin expandiu a dominação, libertando, entre aspas, o leste europeu do nazismo? Por que eu falei libertando, entre aspas? Porque ao passo que o exército soviético chegava num dado país, ele ia impondo a hegemonia do Partido Comunista. Qual é a exceção? A Iugoslávia do general Tito. Por quê? Porque o Tito libertou a Iugoslávia antes do Stalin chegar. E aí é muito legal você lembrar, o Tito constrói uma Iugoslávia socialista sem a dominação soviética. Ele é uma exceção, tá? E a Europa Ocidental precisou do apoio norte-americano para se soerguer. Verdade, é o Plano Marshall, correto? Então, beleza. Julgue o item a seguir a respeito do processo de integração dos espaços no mundo. É correto, porque a Europa perdeu a supremacia porque entrou em crise durante a Segunda Guerra. É correto porque o Stalin impôs a hegemonia do Partido Comunista no leste europeu. E também é verdade porque os Estados Unidos se tornaram credores da Europa Ocidental durante o final da Segunda Guerra e na década de 1950. Fechou? Vamos para a 13ª, que também é da UNB. Questão grande a beça, vou pular. Cheguei na 13ª. Você lê o texto em casa aí com calma. Eu não vou ficar lendo aqui que eu não tenho tempo. A partir do texto acima, julgue o item a seguir. A experiência histórica da escravidão, sempre aparece escravidão, não importa onde seja no Brasil. A experiência histórica da escravidão negra mencionada no texto difere da experiência do regime do trabalho vigente na agroindústria. O texto fala, gente, da sociedade mineradora. Então, vou ler de novo. A experiência histórica da escravidão negra, mencionada no texto, difere da experiência do regime de trabalho vigente na agroindústria açucareira nordestina. Por quê? Na região mineradora, está aqui ó, a região mineradora, a rigidez das instituições e das normas vigentes impedia tanto a eventual alforria dos escravos,
quanto à mobilidade social. Qual é o eixo dessa questão? O termo taxativo impedia. Essa frase é incorreta. Por que ela é incorreta? Porque a escravidão em Minas Gerais é uma escravidão urbana. E por isso tem escravo de ganho. Lembra disso? Aqueles escravos que trabalham para outras pessoas que não os senhores. Outra parada. Lá tinha a cidade abre espaço para o escravo conseguir mais as alforrias. Não quer dizer que seja comum a existência de alforria em Minas, mas é mais plausível um escravo em Minas Gerais, numa área urbana, conseguir a alforria do que o escravo na sociedade canavieira do Nordeste, beleza? Gente, fechamos aqui, foi maneiro demais. O QG do Enem está sempre com vocês. Esse projeto vai vir com todas as disciplinas. Conte conosco e até a próxima.